O Gear 5 é a mais nova transformação de Luffy, onde é afirmado por ele próprio que é o seu auge. E nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o Gear 5, então caso goste do vídeo, já comece deixando o like e se inscrevendo no canal. Após o Luffy ter sua terceira derrota para o Kaido, seu coração começa a tocar em uma batida que leva o Zunisha a dizer que Joy Boy está de volta. De acordo com o governo mundial, a Hitohito no Mi modelo Nika é uma Zoa mítica que foi perseguida há 800 anos pelo governo, mas nunca foi encontrada, pois possui vontade própria por ser uma Zoan, que recebe o nome de Nika, o deus do sol. De acordo com o Road to Log Tale 3, que é um databook oficial de One Piece, o corpo do usuário ganha as propriedades da borracha. Em combate, supostamente seu único limite é a sua imaginação. Ele coloca sorrisos no rosto das pessoas onde quer que vá, e é a encarnação do guerreiro da libertação Nika, o deus do sol. A Hitohito no Mi modelo Nika carrega o nome do deus do sol, e seu poder oprimiu o Kaido, a criatura mais forte do mundo. Esse databook deixa a pergunta de se seria capaz essa Akuma no Mi de mudar o mundo, mostrando que essa é realmente uma Akuma no Mi muito especial. Quando o corpo e a alma são capazes de aproveitar o potencial da Akuma no Mi, é quando ocorre o despertar. Essa fruta em particular não era despertada há 800 anos. Esse é o auge de Luffy, a habilidade que torna a imaginação em realidade. Quando Luffy atingiu a forma Nika durante o duelo contra Kaido, estava convencido de que esse é o pico de suas habilidades. De acordo com Rosu, falando sobre a lenda de Nika, no passado, os escravos oravam para alguém, um guerreiro lendário que iria os libertar um dia. Não se sabe se ele realmente existiu ou se apenas inventaram ele, mas eles acreditavam que suas risadas os tirariam de seus sofrimentos. De acordo ainda com o databook, o poder de Nika é acompanhado por um som incomum. O batimento cardíaco engraçado parece estar relacionado ao poder do deus. Por isso, o Luffy afirmou que o som do seu coração estava engraçado, e sente que pode fazer qualquer coisa. Em Skypiea foi cantada uma canção folclórica, com o mesmo ritmo de Nika, e isso estava relacionado aos que acreditavam com a convicção do deus do sol em um passado distante. Joy Boy é uma criatura que existiu durante o século perdido, e nos últimos 800 anos suas palavras de tristeza foram gravadas em pedras para as gerações futuras verem. E alguém precisa herdar sua vontade para acabar com seus arrependimentos, e esse alguém atualmente é o Luffy. Há muito tempo, um poneglyph apareceu em uma ilha dos Tritões com uma carta de desculpas endereçada à Princesa Sereia, travada na pedra. De acordo com o Rei Netuno, eles não têm escolha a não ser acreditar que o dia da promessa chegará. E a promessa para Joy Boy foi manter a Arca Noah protegida, e somente assim será conhecida sua grandiosa missão. A promessa ainda é importante para a Ilha dos Tritões, já que foi passada de geração em geração, e eles ainda esperam pelo sucessor de Joy Boy para cumprir a promessa. A Princesa Sereia que conheceu Joy Boy era capaz de se comunicar com os Reis dos Mares, e ela era conhecida como uma arma ancestral, Poseidon. Ainda de acordo com o Road to Log Tale 3, as paramécias dão poderes especiais que alteram as propriedades do corpo ou permitem manipular ou produzir algo. É uma ampla gama de habilidades diversas que se enquadram nisso. As Zoan míticas são extremamente raras, mesmo dentro das Akuma no Mis, e a maioria possui habilidades únicas semelhantes a paramécias, em cima das transformações padrões de Zoans. No databook é explicado o despertar das Zoans, e isso inclui todos os tipos, incluindo as Zoans míticas, pois a explicação do despertar é dada logo após a explicação da transformação em Zoan mítica. O despertar do tipo Zoan não afeta os arredores. Ao invés disso, o usuário desenvolve uma nova transformação. Essa manifestação é totalmente diferente do tipo Paramécia, e o corpo do usuário fica normalmente muito duro, mas suas personalidades se tornam um pouco mais maçantes. Em Impel Down, foram reveladas pela primeira vez algumas Zoans despertadas, sendo dito pelo Crocodile que é natural que eles voltem à vida, pois são usuários de Zoans despertadas, e extrema força física e poderes de recuperação são seus pontos fortes. Voltando sobre a fruta de Luffy, ela possui todas essas características. O Luffy mostrou uma regeneração insana e foi capaz de voltar à vida exatamente como foi descrito pelo Crocodile. O Luffy ganhou uma força física absurda para levantar o Kaido casualmente e bater ele de um lado para o outro, além de mostrar a dureza quando aguentou um Tatsumaki Kaifu, um golpe que dispara lâminas de vento cortantes e que foi forte o suficiente para cortar um braço de Ukiku, cortar um robô de metal de Kid e também cortar rochas facilmente. Mas ao invés disso, o golpe só fez o Luffy sangrar um pouco.
mas ele permaneceu segurando Kaido. O Luffy recebeu todas as características de um despertar de Zoan padrão, mas também recebeu a capacidade de afetar o seu ambiente graças ao seu poder de transformar a imaginação em realidade, sendo que foi dito claramente, nesse databook, que um usuário de Zoan não pode afetar o ambiente. As habilidades de Zoan mítica podem dar uma habilidade extra de paramécia, mas o despertar não é capaz de alterar os arredores, então o poder de Luffy não é transformar tudo em borracha, e sim alterar a própria realidade de acordo com a sua imaginação. Agora indo para o outro databook, no Road to Log Tale 4 existem mais informações interessantes. De acordo com esse volume, Nika tem o seu corpo com as propriedades da borracha e sua dança faz as pessoas rirem. Em um esquema sobre as habilidades de Nika, existe uma frase riscada de que ele é capaz de conquistar as pessoas. É dito que o poder das Zoans é diferente do poder das paramécias, que tem um risco, ou seja, Zoans despertadas não possuem riscos. Os guardas de Impel Down já mostraram as desvantagens, ou seja, as únicas consequências do despertar das Zoans é que a natureza inata dos animais das frutas consomem os usuários das Zoans. No passado, todos acreditavam em Nika, o deus do sol, e seu sorriso iluminou a era. Essa Akuma no Mi dá liberdade, e o usuário pode realmente se descontrolar com esse poder, ou seja, Nika poderia assumir totalmente a personalidade de Luffy caso ele não fosse forte o suficiente, e ele realmente afeta a personalidade do Luffy, fazendo ele rir e se divertir. A última informação dada nesse quadro é que esse despertar é realmente um milagre de acontecer, e ninguém foi capaz de despertar essa fruta durante 800 anos, mesmo já tendo existido vários outros usuários dela certamente. No próximo esboço de Oda, revelado no Road to Log Tale 4, é dito que Luffy foi o que melhor disse: qualquer coisa é possível agora. O Gear 5 dá a ele uma liberdade sem precedentes, para lutar de um modo que desafia o senso comum, e até mesmo aqueles que são atingidos por seus ataques são afetados. Isso significa que o Luffy possui realidade subjetiva, o poder de transformar a imaginação em realidade, e isso afeta o Luffy e qualquer coisa que ele tocar. Seu corpo tem as propriedades da borracha, e se adapta sozinho, ou seja, o corpo do Luffy é moldado para o formato dos ataques automaticamente, além dele se adaptar às batalhas e evoluir rapidamente. Nika é um guerreiro que espalha risadas e alivia o sofrimento, e quanto mais ri, mais forte ele fica. Basicamente isso confirma que é uma das habilidades do Luffy e não apenas um modo de falar. O Luffy realmente se torna mais forte conforme ele ri na batalha. Mais uma citação importante desse databook é que mesmo Kaido, que já lutou contra muitos oponentes fortes de sua época, ficou surpreso com a adaptabilidade do Gear 50. Quando Luffy faz um inimigo sair voando com seu poder, um efeito sonoro é ouvido, e começa a aparecer ao seu redor. Como Kaido disse, parece uma história em quadrinhos. No mangá, o Kaido disse que nunca viu nada igual, mesmo que o Kaido já esteve nos Piratas Rocks e já enfrentou oponentes com todos os tipos de poderes, ele nunca viu nenhuma habilidade Zoan capaz de afetar o ambiente como a de Luffy. Além disso, o Kaido afirma que o Luffy usa constantemente o Haki do Armamento e o Haki do Rei avançados no Gear 5. Então, para quem acredita que um dia terá um novo Gear do Luffy preto por conta do Haki, isso não vai acontecer, pois ele já embui os Hakis no Gear 5 mesmo quando nada aparece. Nesse databook, o Oda também fala sobre o Bajirang-gun, a técnica final que o Luffy usou contra o Kaido, mostrando o incrível tamanho do punho do Luffy por detrás das nuvens. E isso não aparece dessa forma no mangá. De acordo com suas notas, as escamas e o Haki do Kaido se tornaram igual a uma muralha de ferro, mas essa poderosa técnica o venceu. O céu é dividido e as reverberações podem ser sentidas a milhares de milhas de distância, uma milha equivalente a 1,6 km. Então, milhares de milhas são no mínimo 1.600 km, ou se considerarmos mais, pois são milhares e não mil, poderiam ser no mínimo 3.200 km, sendo isso causado apenas pelo Bajirang-gun se movendo e dividindo as nuvens, e não pelo impacto dele. Essas são todas as informações que eu queria passar nesse vídeo, e caso tenha gostado, se inscreva no canal e deixe o like para me apoiar.